Então agora a gente vai aprender uma visão geral de cada do funcionamento dos exportadores e da parte dos agentes, como cada um funciona aqui para ficar um pouco mais claro aí para você que nunca trabalhou com esse tipo de comunicação. E para você que já trabalhou também, para ter mais alguma ideia e esclarecer algumas coisas. Deixa eu aumentar um pouco aqui para ficar mais interessante para você visualizar. Então vamos começar pelo Prometheus, tá? Como é que funciona? Ele tem um arquivo de configuração, onde ali a gente vai colocar configurar os jobs, tá? São os jobs. Esses jobs eles são conectados a um exportador e essa comunicação acontece através de alguma porta HTTP. Então ele vem aqui, se conecta, né? Então ele parte daqui e se conecta no exportador, beleza? Deixa eu até pegar um menor aqui, ó. Vem aqui e se conecta. Se conectando nessa porta, ele traz as informações desse que tem aqui do exportador, que são as métricas em si, de CPU, memória, disco, enfim, dependendo do que for, banco de dados, aplicação, enfim, etc. Depende do exportador, né? Qual for o exportador. E ele coleta essa informação, tá? E grava na base de dados dele, que é na própria base aqui interna do próprio Prometheus. Ele tem uma base ali, de um banco de dados ali, que é próprio do Prometheus. Beleza? Então, esse job se conecta no exporter, esse exporter tem uma porta HTTP, certo? E esse exportador envia essas métricas e a partir dessas métricas o Prometheus vem aqui, coleta de tempos em tempos e grava na base de dados dele local. Beleza? É isso, tá? O exportador existe para cada coisa existe um exportador. Por exemplo, eu quero fazer uma coleta de SNP. Então vai ter um exportador SNP. Quero uma coleta de disponibilidade, ping, perca pacote. Existe um exportador para isso. Para Linux, para Windows, para aplicações, banco de dados, N exportadores. Para cada situação você tem um exportador. Cada exportador tem as suas particularidades e traz as suas determinadas métricas. Tá? Então, dependendo do exportador, você pode instalar ele numa máquina. Então, imagine que isso aqui fosse a máquina onde está instalado o Prometheus. Aqui fosse uma outra máquina, por exemplo, certo? Pode ser uma, estou falando aqui VM, né? VM1, VM2 e aqui seria a VM3, que seria provavelmente a aplicação, o servidor Linux, o servidor Windows, enfim, onde tivesse instalado aqui, tá? Pode ser qualquer coisa. E a partir disso, o que acontece? O exportador, por exemplo, de SNMP, ele pode estar instalado numa outra máquina. Por quê? Porque ele faz a busca direto lá. O ping também é a mesma coisa, ele fica enviando pings, certo? Agora, já o exportador de Linux, que traz informações de sistema operacional, né, ele precisa ser instalado na VM, né, para disponibilizar daí o acesso à porta. Tá? Então, depende do que você vai usar, você pode instalar o exportador fora, tá? Esse exportador, ele pode ser instalado com containers, tá? Tanto aqui no o exportador em si, né? Tanto fora de uma máquina, que daí ele tem alguns parâmetros e você faz essa comunicação entre ambos, tá? Dependendo do que você for monitorar. Ou pode ser instalado via PT, e também tem pacotes TarGZ para você fazer a instalação local na máquina onde você for fazer. Então, depende de como você quer fazer. Eu gosto, por exemplo, essa NP, eu gosto de instalar em Docker, container, tá? Eu coloco ele numa outra VM e faço as instalações e vou levantando containers de vários exportadores que eu gosto de fazer. Aí eu conecto, né? Faço um job, esse job conecto aqui nesses exportadores, né, que estão containers, vou levantando containers e o containers vai se conectar, o exportador vai se conectando aqui nas aplicações, host, depende do que eu vou fazer, né, e traz as métricas, né, expõe as métricas através da porta e grava, o Prometheus vem lá e de tempos em tempos conecta e grava no próprio banco dele, tá? Isso é a opção
que eu gosto de fazer. Porém, a parte de Linux, a única maneira é instalar o exportador aqui, tá? Pode instalar ele via container ou fazer a instalação via apt-1 aí, ou baixar o targz lá e startar. Então, tem várias maneiras de entender isso. Beleza? Então, só para deixar isso aqui claro, que essa parte aqui é dessa maneira e tem várias maneiras de você fazer isso. Beleza? Então, eu só estou aí para mostrar aí para vocês essa base dessas situações aqui. Cada exportador tem a sua própria porta. Isso vai depender do exportador, você vai ver quando a gente vê isso na prática. E aí, aqui no job, né, a gente conecta o job, faz ele conectar em cada porta. Beleza? E aí, expõe e você traz isso. E aí tem mais um carinha aqui, que é o Grafana, né? Que o Prometheus já tem a integração dele já direta. Então, aqui daí você pode colocar, por exemplo, aqui um Grafana aqui, por exemplo, que vai conectar aqui com o Prometheus, né? E ele vai fazer e você cria dashboards baseado nessas informações aqui que ele já faz a coleta em cima do Prometheus. Tá? Então é assim que funciona para a parte de comunicação do Prometheus. Então tem algumas maneiras de fazer, vai ficar mais claro quando a gente vê na prática, mas eu queria passar isso aqui. Entenda então que você tem que ter também a liberação, se tiver firewall aqui dessas portas específicas. Então o Prometheus precisa conseguir conectar nos exportadores. Tá? Então aqui com um telnet da vida, né? Um telnet você testa essa porta HTTP através de TCP, né? E veja se está funcionando essa comunicação. Tendo essa comunicação, ótimo, ele consegue trazer. Geralmente é usado o comando o cur, né? O comando cur ali para fazer a conexão aí na parte do exportador para saber se ele está trazendo ou não as métricas. Fechou essa parte aqui? Legal, né? Então essa parte foi feita. Prometheus é isso aí. A parte dos ABICs é o agente, né? Então você tem duas maneiras de comunicação do agente, que é o passivo e ativo. O ativo, o agente envia as informações, tá? O agente faz o envio das informações até o Zabbix Server, tá? Ele tem as suas particularidades. Por exemplo, o hostname que você configurar lá dentro do agente, tá? Ele tem que ser igual ao nome do host que está lá no Zabbix Server, exatamente igual o nome. Tem que ser uma letra maiúscula, minúscula, o nome em si no parâmetro hostname que está aqui dentro dessa configuração desse arquivo, tá? Dessa maneira é a comunicação. Ele usa essa porta 10.051, tá? Para conectar. Então aqui no agente tem que ter, como se for, por exemplo, um Windows da vida, um Linux, enfim, o que for, ele tem que ter liberação de saída na porta 10.051 e aqui no Zabbix Server, se tiver algum firewall aqui, você tem que liberar a entrada nessa porta 10.051, tá? TCP é o protocolo, TCP. Beleza? É isso, essa parte da comunicação ativa é isso. Então, a gente faz isso e na configuração do Zabbix, do template que você montar, o item daí você tem que colocar do tipo agente ativo daí, tá? Você vai ver que vai ter essas duas opções para fazer, tá? A única particularidade é que, por exemplo, log, por exemplo, você só consegue monitorar com agente ativo, beleza? Então tem esse detalhe. E essa configuração aqui do hostname, se você não setar a configuração do hostname aqui, o agente ele vai ler o nome do computador, que é o nome da máquina em si na rede, tá? Então esse nome do computador tem que também estar exatamente igual ao cadastro aqui no Zabbix Server, lá quando você faz o cadastro no front-end. Senão, não vai funcionar a comunicação do modo ativo, tá? E daí ele também faz um buffer, aqui um bufferzinho das coletas. Caso ele perder essa comunicação aqui com o Zabbix Server, ele armazena por um determinado tempo, tá? Aqui dentro, 1 hora, acho que é o padrão, enfim. Você pode também mudar essa configuração e quando voltar, ele vai enviar essas informações de novo. Então você não perde os dados aqui caso você perca essa comunicação. Também é um pouco mais rápido e eu aconselho a usar sempre o agente ativo, tá? Porque você economiza também
processamento aqui nessa máquina. Nada impede de usar o passivo, é só entender essa comunicação. Geralmente atrás de NAT, né, quando você tem um NAT, é interessante o agente ativo. Beleza? Por quê? Porque quando você está, por exemplo, eu estou aqui aqui, por exemplo, é uma nuvem, uma cloud, por exemplo, né? E aqui eu estou remoto, e só tenho um computador, né? Ao invés de você ter que abrir a porta 10.050, que a gente já vai ver agora, e ter que fazer um redirecionamento no firewall ou modem, enfim, para poder conectar aqui, o próprio agent, né, faz esse trabalho para você, faz as coletas e faz o envio para os Zabbix Server. Então daí você não precisa fazer esse redirecionamento aqui. Tá? Então isso é importante entender essa questão aí. Quando tiver atrás de NAT é mais interessante fazer isso. Beleza? Algumas outras questões é que nem todos os itens funcionam com agente ativo, se bem que a maioria funciona, 95% dos itens funciona com agente ativo, mas pode acontecer de ter algum item, alguma chave, né, que não funcione do jeito ativo, tá? Também tem a questão do log, como eu falei, que funciona só em modo ativo, beleza? E o mais usado aí, que é o passivo, o que acontece? O Zabbix Server vai aqui e busca as informações do agente. Então, quando você faz a instalação, o padrão dele é modo passivo. Não diria padrão não é a palavra certa. Geralmente você configura ele com modo ativo. E aqui dentro do arquivo de configuração, do agent 2 ou do agent, tá? Ele tem dois modos de agente, tem a versão, tem o agent e o Zabbix Agent 2. Esse 2 é a evolução, que ele tem também a opção de plugins, que são algumas coisas prontas já, e já tem próprio para monitorações de banco, entre outras coisas aqui. São alguns plugins já nativos que dão uma extensão de métricas, tá? Então, é isso. Tem várias outras extensões aí para monitoração, além do que já tem nativo do agente. Fechou? Beleza, então, Zabbix Server vem aqui, conecta, e aqui no agent você tem que apontar daí o IP do servidor, do Zabbix Server, tá? Tanto se for agente passivo ou agente ativo. Nesse caso tem que apontar o IP do servidor. Porém, no ativo tem lá o server active, que é o parâmetro, e no passivo é só server, tá? Então, aqui na configuração vai o IP do teu Zabbix Server, tá? Aí depende do modo da comunicação, tá? Então, é isso. Fechou? Então, essa é a comunicação em si. Para o passivo funcionar, que é essa conexão aqui, precisa também da liberação da porta 10.050. Então, aqui o Zabbix Server precisa conseguir comunicar aqui. Ok? E aqui, claro, se tiver um fire aqui, a saída precisa estar para a porta 10.050 liberada e aqui no agente a entrada liberada. Fechou? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, é desse modo que funciona, tá? O arquivo de configuração do agente é esse aqui, ele também tem as instalações aí, se for Linux apt ou Yum, MSI, também tem a opção de container, tá? Você pode criar um container de agent e o instalador também, um TargetZ da vida aí, para fazer a instalação manual se você quiser, ou também tem um instalador só para você fazer manual do Windows também. Isso você encontra lá tudo no site aí do zabbix.com, não cabe aqui eu falar sobre isso. Fechou? Era isso aqui que eu queria dar uma visão geral de como funciona esses dois modos de comunicação. Eu costumo usar determinado software aqui para fazer tais tarefas e outro software para fazer tais tarefas. Eu gosto de unir aqui as questões, tá? O que eu estou usando bastante agora é o Prometheus aí, bem bacana, tem muito recurso isso aqui, né? Tu olha para aquela interface bobinha, mas tem bastante coisa, não se iluda, tá? Tem muita coisa aqui para fazer em cima disso aqui. Fechou? Então é isso. Obrigado. Queria demonstrar essa questão aqui. Valeu.